Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV mais feliz do Brasil, a TV Tati SBT, no nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. Às segundas, quartas e sextas, logo após o Otávio Mesquita, que apronta todas, liderando o Ibope na região, levando para você arte, cultura, desenvolvimento humano. Aqui pode papo, mas pode muito mais. E no programa de hoje eu recebo um dos grandes nomes da neuropsicopedagogia, Daniele Trinkel, e ele, o humorista Bruno Fernandes. Olha, e quando eu estava chegando aqui nos estúdios do SBT, eu falei, mas é esse programa que eu vou apresentar mesmo? Porque eu estava com uma atração internacional. Eu estou recebendo hoje Ed Sheeran. Muito obrigado. Bom, eu acho que sou eu. Ela não deve ser. E eu fiz uma apresentação muito sucinta, porque além de humorista, né, ele é músico, apresentador de um talk show, né, também técnico em mecatrônica, é isso mesmo? Daí já nem o diploma tenho mais, mas tanto tempo que eu não usei que eu acabei perdendo. E um dos grandes nomes do humor que tem se destacado em apresentações para uma pessoa, não é isso? Sim, também. Não, brincando. Casas lotadas. Eu estive com o Bruno esse final de semana, ele foi convidado para abrir, né, para esquentar os aplausos para um dos grandes nomes do humor brasileiro, Diogo Almeida, né, além da apresentação por toda a RM Vale e pelo Brasil. E com ela, né, Daniele Trinkel, que honra te receber aqui nos estúdios do SBT. Prazer é né? todo meu. Rever você depois de tanto anos. tempo. Né? Não mostra, né, porque a Daniele continua lindíssima. Né? O tempo só passou para mim. Estou esperando ter um retrato de Dorian Gray. Convidei o Aníbal para ser o meu retrato de Dorian Gray, né? Mas hoje nós vamos estar falando também sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que gera dificuldade na aprendizagem. Mas, Bruno, começando aqui, falando um pouquinho da sua história, né? Sim. Essa história é tão plural, da mecatrônica para o humor. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver é igual a nada, né? Porque foi a transição por ter nascido em Caçapava, e até um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Pô, e eu do lado de uma especialista em neurociência, com tudo aqui tem a ver também, tudo a ver com a comédia, né? A produção fez especificamente para você. A gente estava conversando até nos bastidores, né, sobre isso daí, mas por ter nascido em Caçapava e a família toda ter trabalhado em fábrica, em indústria, então automaticamente, você tem que ser um bem sucedido funcionário de uma grande empresa. E no meio desse turbilhão que foi a pandemia, eu falei, quer saber? Eu quebrei pela 5ª vez, voltei a morar com os meus pais, assim pela livre espontânea pressão da vida, né? E aí eu voltei a morar com eles e me veio uma sacada, eu falei, pô, eu não tenho nada a perder, eu preciso começar a fazer o que de fato eu quero, que é a comédia. A primeira vez que me viram, a minha primeira apresentação até foi com o Thiago Barnabé, que é a famosa Narcisa, né? Um beijo pro Thiago, a Narcisa que é madrinha do Vale Night. Ai, que loucura! Ai, que badalo! Ai, que badalo! Ai, que tudo! Eu me considero muito privilegiado por ter começado com a Narcisa, aí fiz com o Eros Prado, o Michel Matos... O Bruninho Mano. Bruninho Mano, sim. Então, assim, ele e o Michel Matos, que é até o dono do Hilários aqui, foram os primeiros a me darem a oportunidade de me ouvirem e falar assim, mas você quer fazer isso? Eu falei, quero. Porque eu era muito tímido. Pra vocês terem uma ideia de como eu era tímido, até como os meus neurotransmissores eram travados. Entendeu? Se for me diagnosticar aqui, eu vou ficar, acho que vou ser internado, não sei. Eu acho que... tão fácil assim. Mas então esse vermelho seu não é natural da pele? Você é tímido mesmo? Sou tímido, só que eu já fui muito mais. A ponto de eu gostar da mesma menina, dos 7 anos de idade aos 15, dos 6 aos 15. E aí a minha cabeça era o quê? Gosto dela, ela sabia, mas eu não vou me interessar por ninguém, porque pode ser que ela veja eu com alguém e aí ela vai perder o interesse.
Eu queria saber quando foi que ela me viu com alguém, porque ela nunca se interessou, nunca. E a minha cabeça me travava em cima disso. Eu falei, não, né? Mas eu trouxe ela tá aqui. Produção, pode pedir para ela entrar. Aí emociona, sabe? Não, tô brincando. Ô, Daniele, a gente está no papo bem, né, bem divertido, e eu sempre falo, ô Bruno, que a gente, para ser sério, não precisa perder o bom humor. Sim, né? justo. Então, até por isso, esse assunto sério, importante, que a Daniele está trazendo aqui, que são os transtornos de neurodesenvolvimento, né, que acabam impactando na dificuldade do aprendizado de crianças e jovens. Né? Perfeito. Não só crianças e jovens, mas adultos também, né? que hoje tem sido também diagnosticado tardiamente, né? Então, o que a gente tem hoje nesse mundo da brincadeira e das questões em que a gente fala assim da timidez, né? Pegando um gancho aqui do Bruno, às vezes a timidez não é porque você está com vergonha de algo, mas sim porque você não consegue se expressar, sim porque você não consegue compreender aquela interação social. Então, os transtornos, né, os mais conhecidos, né, o TEA, espectro autista, o TDAH, e assim tem outros, né, a dislexia, que são transtornos específicos. E se você não trata isso, Fabrício, você pode ter prejuízos, né? A gente estava falando um pouco antes, né, do prejuízo. Então, a criança vai tendo aquele prejuízo no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Imagina você, no quinto ano, não ter sido ainda alfabetizado, por exemplo. Aí passa 30, vira comediante, a família se orgulha. Mas mesmo assim tem que aprender a ler, a escrever, Gente, não é? mas voltando a essa questão, né, é um assunto importante, porque o que acontece hoje? Muitas vezes, aquela pessoa que é considerada tímida, ela não é tímida. Ela está ali, naquele ambiente, afastada do coletivo, porque ela realmente não consegue se expressar da forma adequada para esse convívio social. Exatamente, a interação social que a gente chama, né? Então, alguns testes, né, nos ajudam para isso. Eu faço avaliação neuropsicológica e dentro dessas avaliações a gente traz todos os critérios, dependendo da idade. Então, os testes são destinados às idades específicas, até dos menorzinhos, né, a partir de 2 anos, até os adultos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com esse papo super interessante com ela, Daniele Trinque, um dos grandes nomes da neuropsicopedagogia, e ele, o divertidíssimo Bruno Fernandes. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Vale Night aqui na telinha da TV Tati SBT. Você já teve seu Vale Night hoje? Então, fique aqui com a gente, né? Nesse fim de noite divertidíssimo. Até porque, essa hora da noite, eu acho que não tem muito lugar para ir, né, Aníbal? Não dá para dizer onde você vai, porque, embora a nossa audiência seja maior, os espaços não vão ser tão recomendáveis. Então, fica aqui com esse bate-papo. Ô, Bruno, eu estava falando no início da entrevista, né? Sobre os palcos que você teve a oportunidade de se apresentar, inclusive aqui na nossa emissora, né? Sim, de fato. Eliana! Eliana, teve com ela lá. Tive com ela. E eu tive com a Eliana e com o Tirulipa até. Foi uma experiência muito diferenciada, porque assim, enquanto a gente está se apresentando, é completamente da edição do programa, porque na hora que vai ao ar, é totalmente diferente, porque a premissa era o quê? A gente subia no ônibus, que era uma externa feita, né, com o Tirulipa, contando sobre a trajetória dele e tal, e como homenagem, ele tinha que avaliar, de certa forma, a gente se apresentando em 1 minuto. Então você tinha que ter 1 minuto para poder fazer o Tirulipa, que trabalha com humor desde antes de nascer, né, por causa do pai, né? E aí consegui, graças a Macaulay Culkin, né? Porque todo mundo lembra de mim de tudo, do Macaulay Culkin, do Michel Teló, Jordi, do Ciro Bottini, Jordi, deu Ed Sheeran, já inventaram de tudo. Então, acabei conseguindo fazer ele dar risada, porque o humor tem muito disso, né? A base do humor são referências e você
pegar justamente na surpresa. Ô Daniele, mas voltando a esse assunto importante, né, principalmente agora que nós estamos voltando às aulas, né, no ano letivo se iniciando, é um momento também importante para o diagnóstico do educando, né? Perfeito. Na verdade, assim, é importante todo o tempo a gente estar em observação, né? Então, os pais são essas pessoas que vão observar, que vão trabalhar com esses marcos. Os pediatras e as escolas. As escolas fazem esse encaminhamento. Quando a criança não está se desenvolvendo, não está dentro daquele contexto, não consegue ou interagir ou aprender, né? Então, ela é encaminhada. Então, as escolas aqui de São José dos Campos fazem esse trabalho de uma forma bem interessante, e isso faz com que chegue nos nossos consultórios para que a gente possa, então, fazer a avaliação e dar o encaminhamento necessário, que a gente chama de intervenção. Mas no seu consultório você desenvolve diversas metodologias para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem. Da aprendizagem, é específico da aprendizagem, porque também tem um monte de neuro, né? É neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, neurologista, então são várias pessoas, vários profissionais que trabalham com isso. O meu campo é do aprendizado. Ou seja, é uma forma mais inclusiva do aprendizado. E direcionada, porque não existe a escola tem que ter uma estrutura para isso também, hoje né? já é assim, né? Hoje, com essa nova resolução do MEC, as escolas são inclusivas, né? E aproveitando, eu vou só finalizar, é o PEI, você falou do MEC, né? Que então é um plano individualizado da educação. Então esse desenho vai ser feito durante todo o ano para você chegar ao final do ano e verificar se ele conseguiu atingir, como é que ele conseguiu atingir e como que ele vai passando de ano a ano. Ô Daniele, eu vou aproveitar, né, o seu conhecimento para te convidar para estar mais vezes comigo aqui, para tirar as dúvidas do meu telespectador, né? Fica à vontade. E até mais do que isso, né, de gerar conteúdo, né, para estimular o desenvolvimento, né? Porque às vezes é o que você falou, a gente fala, está no seu tempo, mas o tempo é um só e ele precisa ser bem aproveitado. Perfeito. Né? Bruno Fernandes, como é que estamos aí agora com esse talk show, né? Papo de hoje, que eu sei que tem quebrado a internet, né? Quero estar no papo de hoje. Tem bastante convidado legal lá e já aproveito o ensejo, olha que bonito. Bonito agora bonito. captei, ninguém esperava, hein? Verdade, evoluiu, hein? Não é? De convidá-los até para participar, a gente gravar e trocar um papo também a respeito descontraído também das coisas. Eu adoro troca-troca. Eu sim. vou trocar Eu já gostei, mas era criança, aí era outro papo. Então, o Bruno, além é difícil, a minha mente não me ajuda. Além do papo de hoje, você tem uma agenda de shows aí, de participação, né? Bastante ampla, e as pessoas que querem contratar o Bruno Fernandes para animar o velório. Não, velório. Não, a gente faz qualquer coisa. A pessoa precisa ter boa vontade e bom humor, porque até velório, minha avó me ajuda muito. Minha avó tem um senso de humor único. Susto, né? Porque minha avó, pensei no velório da minha avó. É que eu incorporo ela brincadeira, tá viva, mas tem isso, né? Você vê no caso do Paulo Gustavo, né? Exato. Que teve a mãe como referência. Mas eu uso as referências que minha avó utiliza, né, para poder fazer piada, porque ela tem um time cômico. As coisas são sem querer, querendo mesmo? São. E as pessoas acham que o stand-up é só subir lá e falar algumas coisas. Não, você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, como qualquer coisa na vida, né? Você testa suas piadas antes? Testo, e às vezes em show, que nem um show do Diogo Almeida, shows grandes, né? Eu já fiz com o Cambota, Diogo Almeida, Diogo Portugal, com a Bruna Luiz, com a Nani Pipo, até que a gente chegou a se conhecer uma época. Verdade. A Nani não pôde estar aqui porque ela tem contrato com a Globo. Pois é. E eu não tenho, sou mais acessível, tá vendo? Né, você vê? Mas lá no aniversário do Bate, você vai, né? Até porque tem muita afinidade os dois. Mas vamos lá. E aí, em cima disso, a gente não pode testar muita coisa em públicos maiores, porque assim, você está tendo a oportunidade, que nem com o Diogo Almeida, 2.000 pessoas. Eu fiz em Curitiba, tinha 500 pessoas. Então, você não pode simplesmente jogar alguma coisa que ainda não foi testada e aprovada, porque o teste está onde? No riso. Você fez a piada, a pessoa riu, quer dizer que é boa. Tem gente hoje em dia que faz a piada, ninguém ri e fala, nossa, arregacei, hein? Aí você diz que é transtorno do neurodesenvolvimento. Não é só doidice, é só doido. Tem outros transtornos. Gente, o programa termina por aqui, mas eles vão estar com vocês nas redes sociais. Daniele Trinkel, com conteúdo exclusivo sobre transtornos do neurodesenvolvimento. E ele, o bem-humorado, o galã de Caçapava, Bruno Fernandes. Bruno Mar Fernandes, em Instagram. Bruno Mar Fernandes. É só lembrar do Bruno Mars, do cantor, que eu tô embaixo dele, você vai ver. E a gente volta no próximo programa. Até lá! Really happening, but there's nothing that I can say.
change all the things that you do to me. Nothing can make me stay. 'Cause you know I cannot believe it's true. Are you ready to